Boa tarde, amigos e amigas, irmãos e irmãs do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer a gravação de um vídeo dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. E agora nós estamos divulgando tudo aqui nesse canal, especialmente para você. Está aqui em minhas mãos o capítulo 4, conforme já foi falado. Dia 20, ou seja, quinta-feira, eu gravei o capítulo 2 da parte sem letra. Ontem eu gravei o capítulo 3 e hoje a gente vai gravar o capítulo 4. Vai ser assim até o capítulo 11, a sequência, conforme foi escrito. Para você que não sabe, essa parte tem letra foi a última parte que foi escrita. É a última que foi escrita, a primeira que deve ser estudada. A parte C foi a primeira que foi escrita, a última que deve ser estudada. A parte sem letra tem 36 capítulos. A parte C tem 60 capítulos. A parte A tem 37 capítulos. E a parte B tem 18 capítulos. Então aqui nós estamos, irmão, mais uma vez para... E o capítulo 4 ele traz o seguinte tema: a maneira que iremos usar os meios de comunicação para divulgar os segredos de Deus. Esse capítulo a gente não divulgou ainda no canal YouTube, me parece que eu divulguei ele no Facebook. Ele tem 52 versículos. Versículo 1: uma divergência na mente provoca um real atrito de entendimento. Acaso na divergência há testemunho que negue testificar das obras impuras, como sendo do Criador, não das criaturas. Versículo 2: e se houver negação à fé das obras impuras das criaturas, é o princípio de uma formação mental, mas para crescer terá que ser divulgada, para iniciar a limpeza da mente contaminada de todos, com água pura que de fato limpa. Versículo 3: desta maneira acaba de nascer outra fé mais pura e limpa, com informações também mais puras, que realmente renova a mente de quem a conhece, com a água que pouco a pouco vai ficando mais pura ainda. Versículo 4: os segredos gerados pelas informações contaminadas pode edificar bem, se não existir outra forma de segredo em sentido contrário. Se existir, esses segredos não suportam, nem resistem a outras informações lançadas em sentido contrário. Versículo 5: e passará a existir 3 espécies de segredo, 2 humanas e outra celestial. As 2 espécies, humana e corruptível, uma é mais pura e justa que a outra, pois a mais pura é purificada com água mais limpa e passa a combater a outra mais suja para se restabelecer. Versículo 5: e passará a existir, ou melhor, versículo 6: o segredo que oculta obras impuras é corruptível e humana, e somente poderá edificar bens fundamentado na corrupção, com a produção de fatos para extrair as versões e interpretações para serem divulgadas, ou não ser para fortalecer o poder do sigilo. Versículo 7: pois o que acontece não é divulgado transforma-se no mistério não divulgado, e é possível explorar esse mistério fundamentando-se sobre ele para criar e divulgar fatos na informação. Versículo 8: e assim fica possível o ser humano fazer acontecer as coisas, porque a verdade dos fatos criados e ocultados substitui a outra verdade criada por Deus, ficando desativado o poder das operações do verdadeiro Deus para reativar as operações dos homens em segredo. Versículo 9: quando o ser humano substitui a vontade do verdadeiro Deus com a realização da sua,
A fé de todos é roubada a um Deus falso, quando deveria ser no verdadeiro. Versículo 10. O falso Deus é criado com a divisão na mente humana entre o que pode ser divulgado e o que não pode. E ele é formado no segredo pela convicção feita no vínculo do sigilo. Versículo 11. E as informações feitas para ser divulgada não têm poder de quebrar esse vínculo, nem essa falsificação, porque elas são criadas baseadas no próprio poder do sigilo, para poder ser lançada aos ouvintes em busca de novos testemunhos. Versículo 12. Ocorre o contrário com nossas informações, porquanto estão firmadas e alicerçadas sobre o segredo de Deus, e também usamos nossa mente para vigiar as palavras que lançamos. Versículo 13. Para gerar outro segredo, porém firmado sobre a liberdade para falar o que pensa e o que sabe, porque o segredo de Deus aqui não são segredo, porém revelação. Versículo 14. Gerando assim novos segredos fundamentados na verdade falada, que vem de Deus, não mais do domínio da corrupção excessiva. E esses novos segredos serão usados para desfazer os outros firmados sobre o fundamento da corrupção. Versículo 15. Quando usamos nossa mente para vigiar nossas palavras, o sigilo do que não podemos divulgar passa a ser um laço, se o segredo está fundamentado na verdade, que é proibido não ser divulgado. Versículo 16. Porque o segredo, mesmo ocultando impureza, testifica contra outras impurezas que divergem. E o bem que o sigilo fazia do lado contrário já não mais faz. E tudo é transformado em maldição. Versículo 17. Porquanto a verdade que testificamos foi criada por Deus, não por homem. E o usamos não como segredo a ser ocultado, contudo como segredo a ser revelado, pois vem de Deus, não de homem. Repito. Versículo 18. O segredo dos homens, a força do seu efeito, é gerado com a ocultação do que não pode ser divulgado, nem falado. Já o segredo de Deus, a força do seu efeito, é gerado com a divulgação do que foi revelado. E para continuar sendo de Deus, não pode ser ocultado, tem que ser divulgado. Versículo 19. E tudo que ficar afirmado pelo mistério de Deus somente cresce e se desenvolve com sua divulgação, não ocultação. E às vezes somos obrigados a guardar como segredo por falta de pessoas capacitadas para receber as informações. Versículo 20. Quando de alguma maneira ficamos impedidos de divulgar o que queremos, também somos impedidos de crescermos. E este segredo que era só de Deus também agora passará a ser nosso, pois já nos foi revelado e ainda não foi possível divulgar a todos. Versículo 21. Porquanto o segredo de Deus também nos pertence, porque queremos e procuramos divulgar a todos, conforme nos foi orientado fazer. Porém, estamos sendo impedidos por falta de pessoas habilitadas para receber. Versículo 22. Ao passarmos ter parte com o segredo de Deus através do que nos foi revelado e não foi divulgado a todos, somos obrigados a dividir nossa mente, para termos capacidade de reter essas revelações fortes e poderosas entre o que pode ser divulgado e o que não pode. Versículo 23. Nossa mente está dividida, naturalmente gera nossos segredos, não para ocultarmos impurezas e coisas erradas, mas para podermos reter e moderarmos o forte poder das revelações do segredo de Deus. Versículo 24. Porque o poder das revelações do segredo de Deus são muito fortes e pouca mente humana pode resistir. Por causa disso, essas revelações saem agora moderadas e modificadas e reduzidas. Versículo 25. E agora serão lançadas aos ouvintes modificadas e reproduzidas, sem que seu fundamento perca a característica de sua origem. E a modificação irá amortecer o impacto do seu enorme poder, e o que já foi possível salvar e edificar vidas, não destruir. E que seja possível salvar e edificar vidas, não destruir. Versículo 26. E não edifica sem a modificação, porque o confronto de ideia e interpretação é real e divergente em tudo, ficando impossível acordo com esse tipo de divergência, sem uma modificação na maneira de lançar informação aos ouvintes.
Versículo 27. Estas modificações somente na forma de fazer a divulgação, tornando-a mais acessível a ela, na própria maneira que as pessoas já vivem, não havendo exigência de uma brusca e radical mudança logo no seu início. Versículo 28. Mudamos criando meios atrativos e envolventes para desenvolver característica própria, para podermos conquistarmos direito a outros direitos por eles. Os primeiros direitos conquistados nos garantem o direito de acesso para conquistar outros. Versículo 29. Muito embora seja necessária essa mudança, contudo ela virá com maior naturalidade, pois quem se envolver não será obrigado a mudar por nossa própria vontade. Versículo 30. Porquanto os mistérios criados pelos segredos do que não podemos falar geram forte atrativo envolvente, e quem se envolver encontra as boas aventuranças, ainda serão introduzidos os mistérios para que desvende. Vamos repetir o versículo 30. Porquanto os mistérios criados pelo segredo do que não podemos falar geram um forte atrativo envolvente, e quem se envolver encontra as boas aventuranças, ainda serão induzidos a mistérios para que desvende. Versículo 31. Será possível as pessoas se envolver pela criação de sua própria vontade em conhecer, porque as informações que serão lançadas também será esclarecida sua modificação em relação à origem de sua base fundamental. Versículo 32. Nessa modificação será mostrada a parte, em escala reduzida, as interpretações de sua base original, para que fique esclarecido aos ouvintes que essas informações foi falsificada para se adequar ao nível de informação que atualmente se vivem. Versículo 33. Se as principais informações sofrem modificação em relação à base de sua origem, essa manipulação será justificada pela necessidade das informações originais serem lançadas aos ouvintes através das informações modificadas. Versículo 34. As maiores modificações serão feitas no lançamento das informações em grande escala à massa popular, por tratar-se de um público que ainda não se manifestou sua preferência ou não em conhecer nossas informações originais. Versículo 35. E ainda não sabem como irão reagir ao poder das fortes informações originais e com o lançamento antecipado das informações modificadas, que emitirão um sinal com os segredos a ser desvendados, iniciando a preparação deste público para conhecer e reagir favorável a elas. Versículo 36. As informações serão reproduzidas conforme a dimensão do seu alcance e serão classificadas em 3 áreas de cobertura: nacional ou mundial, regional e local. O setor regional abrange apenas os lugares que já fazemos divulgação pessoal nos bairros. Versículo 37. A divulgação a nível nacional e mundial deverá ser usada o mesmo sistema que já opera, a mesma maneira que já usam. Divulgam o que outras agências também já divulgam. Versículo 38. A partir da agência que fará a cobertura regional, as informações lançadas na rede nacional e mundial serão resumidas e entrarão em processo de reprodução das informações para a origem, que é os fatos em si. Versículo 39. Conforme as novas ideias e interpretações sobre os acontecimentos que se tornam notícia para mudar o sentido das coisas, que a maneira impura como as informações penetram na mente dos ouvintes, os deixando muito mais contaminada. Versículo 40. A princípio, a reprodução dessas informações tem caráter investigativo, conforme os indícios suspeitos levantados pelas novas interpretações que apontam a produção de fatos para se tornarem notícia e resultado favorável por elas. Versículo 41. Será investigada as intenções e pretensões aos casos criado e usado para explorar os meios de comunicação, e as notícias geram o resultado desejado nos negócios, e o resultado dessa investigação será divulgado nas agências de notícias locais. Versículo 42. Se no local onde será divulgada essas informações sobre o resultado dessa investigação opera um regime livre, ela será divulgada a toda a população desse lugar. E se ainda não opera, será divulgado somente às famílias participantes do circuito integrado nos bairros. Versículo 42. 43, quer dizer. Nas agências de divulgação de alcance nacional ou mundial, não poderá ser divulgado o resultado dessas investigações, porque trata-se de desvendamento dos segredos que proporcionarão resultado favorável
aos principais negociantes da terra. Versículo 44. Para que esse negócio não seja desfeito com a interferência brusca no seu resultado, sem que o suposto prejudicado tenha chance a tempo de utilizar recursos na sua defesa, como negociação e outros meios, será apenas emitidos sinais aos ouvintes para que se desperte interesse de saber e conhecer. Versículo 45. Caso queira obter informações de detalhe, fará uma decisão pessoal e particular, não coletiva, já diferenciando sua reação em relação a outros ouvintes. A partir daí passa a ser caso privado, não público. Versículo 46. Já sendo envolvido em nosso segredo e nossos mistérios através de uma relação particular, que terá de se envolver de forma pessoal, usando os meios de comunicação individual e privado. Versículo 47. Será primeiro reproduzido às agências de cobertura regional, iniciando sua preparação para receber as informações que desvenda os segredos dos homens pervertidos que serão desfeitos pelas informações. Versículo 48. Ao ser refeito o segredo dos homens pervertido, a vós já estará envolvido de forma mais intensa com o nosso segredo mais puro e poderoso, também parcialmente de homens, porém purificado e regenerado pelo poder da fé em Jesus. Versículo 49. E seus segredos agora serão não segredos de Deus. Os seus segredos agora também serão o segredo de Deus. E se aperfeiçoará e se fortalecerá com a expansão da divulgação, deixando de ser segredo a quem não conhece. Continua sendo a quem ainda não conhece. Deixando de ser segredo a quem conhece. E continua sendo a quem ainda não conhece. Versículo 50. Quem tiver acesso somente às informações divulgadas nas agências de notícias, cobertura nacional e mundial, não tiver acesso às notícias de cobertura regional, não fica sabendo o início e preparação para ser investigado e desvendado o segredo dos homens pervertidos. Versículo 51. Quem tiver acesso às notícias de cobertura regional, nacional e mundial, e não ter acesso às notícias de cobertura local, não fica sabendo o resultado das investigações que irá desvendar o segredo dos homens, ficando sabendo somente sobre o princípio dessa investigação. Versículo 53 e 2. Quem tiver acesso às informações de cobertura local, regional, nacional e mundial, fica sabendo tudo e muito bem informado, poderá usar essas informações, esse conhecimento para melhor planejar e desenvolver seus negócios. A gente concluiu aí, irmão, o capítulo 4 da parte sem letra, né? Conforme a gente já falou, ontem a gente leu o capítulo 3, hoje o 4, amanhã o 5 e assim por diante. Mais um assunto aí concluído, né? E divulgado aí para você, irmão, que você possa conhecer, mas você não pode usar, né, esses modelos na sua igreja, não pode pôr em prática não. Por quê? Porque vai atrapalhar e não vai dar certo, né? E vai gerar uma confusão na mente das pessoas, né? Porque todo o projeto se encontra aqui, né? Então ele tem que se projetar daqui, né? Não daí da onde você está, né? Então, irmão, mais um assunto aí importantíssimo e eu agradeço a todos em nome de Jesus.